Bom, gente, boa tarde. Começando aqui o quarto painel. Agradeço mais uma vez a presença de todos, tanto no online quanto no presencial. E, nesse último painel, a gente apresenta estudos de casos sobre o uso de IA na formação de profissionais e na prática de ensino. Chamo para moderar o painel André Guzman, CEO e cofundador da Raiz Educação, grupo educacional com mais de 30 mil alunos distribuídos em 4 estados brasileiros e uma equipe com mais de 3.500 colaboradores. Engenheiro formado pelo IME, com trajetória em educação, consultoria estratégica e transformação digital. Chamo também ao palco a Ana Lígia Scacchini, CEO da Nova Escola, onde tem liderado a evolução digital nos últimos anos, com 900 mil professores cadastrados em seu site. A ONG lançou novas soluções com IA no WhatsApp, que apoiam os professores na adaptação de seus planos de aula. Chamo também Letícia Coelho, coordenadora da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, doutoranda em Educação pela Universidade Nacional de Rosário, em Cultura Maker e Robótica Educacional, mestre em Novas Tecnologias Digitais pela Unicarioca. Chamo também Eduardo Castro, professor articulador do Ginásio Educacional Tecnológico da Secretaria Municipal de Educação do Estado do Rio de Janeiro, doutor e mestre em Novas Tecnologias Digitais na Educação, com graduação em Pedagogia, Psicologia e Direito, especialista em Neurociências Aplicadas e Aprendizagem e Educação Tecnológica. E, por fim, chamo o Tiago Ciadoro, PhD em Inteligência Artificial pela COP, UFRJ, coordenador de pesquisa em Inteligência Artificial Aplicada para combater a desinformação em redes sociais. Professor de Inteligência Artificial para o Ensino Superior no Instituto Infinet. Obrigada pela presença de todos. Certinho? Vamos lá? Ana, para a gente começar, desde o começo do ano, a gente vem participando de uma série de rodadas de desenvolvimento. Primeiro a gente começou na parte mais administrativa da Raiz Educação, logo depois a gente viu a importância, o tamanho do que a IA representa, a gente começou a cascatear, né, esse conhecimento e esse mundo novo de IA que está por vir. E, obviamente, com muita dificuldade, né, quando a gente rapidamente entende que a IA é muito menos sobre ferramenta e muito mais sobre o ser humano, né, ao redor dessa ferramenta, né, que a mudança necessária é muito mais profunda do que quando surgiu o Excel ou alguma outra ferramenta que estava por vir. E, por outro lado, eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar no nosso dia a dia, que é quando o nosso aluno está usando algo e isso gera impacto, a gente não tem o direito de conhecer o tema, de não conhecer, né? Se o nosso aluno está usando no dia a dia, a gente pode ou não fazer uso pedagógico, a gente pode ou não fazer um uso na sala de aula, mas a gente tem que conhecer para entender o impacto. Só que, ao mesmo tempo, é um desafio trazer o professor para esse processo. O aluno aprende uma ferramenta nova de manhã e, à tarde, ele implementa. E, ao mesmo tempo, os ritos de uma escola, a dinâmica do dia a dia, ela se torna mais lenta. Como é que você tem visto, né, na Nova Escola, que é provavelmente a maior comunidade de professores do Brasil, como é que você tem visto esse olhar do professor para a IA? Como foi o uso da ferramenta que você vai contar de planejamento de aula? Conta um pouquinho para a gente. Obrigada. Bom, boa tarde. Obrigada, André. Obrigada, Henrique, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês todos.
Eu trouxe uma apresentação para responder a sua pergunta. Ela está na... ótimo. Vocês vão passando daí, é isso? Isso aqui é o que não estou enxergando. Obrigada. Bom, a Nova Escola é uma organização não governamental, desculpa, que nasceu em 1986 como uma revista. Então, quem foi professor nas últimas décadas talvez tenha convivido com a revista que estava presente em todas as escolas públicas, né? Eu comecei a trabalhar como editora da revista, então sei bem o carinho que a gente tem por essa revista. Mas nos últimos 10 anos, há 10 anos atrás, a gente viu que não era mais viável continuar com a revista, porque as pessoas vinham perdendo esse hábito e ela não era mais a melhor maneira de chegar aos professores de escolas públicas. Então, a gente fez uma transição para uma plataforma digital, que é 100% gratuita, que é o novaescola.org.br. E lá, a gente oferece para os professores reportagens, como a gente tinha na revista, planos de aula, como a gente tinha na revista, cursos online, né, outras soluções que o digital possibilita que a gente ofereça para os professores. O nosso público total, que a gente mira, é de 1.700.000 professores, que é o total de professores das escolas públicas, da educação infantil e do ensino fundamental. E 900.000 deles estão cadastrados na Nova Escola, então a gente sabe quem são, onde eles estão, e a gente está sempre buscando maneira de chegar a mais professores. E como tem esse espírito, né, jornalístico da Nova Escola, que sempre foi presente, a gente sempre, antes de produzir qualquer coisa, a gente vai ouvir os professores para entender o que eles estão pensando, como é que eles estão vendo aquele assunto, e a gente também produz com eles. Então, depois eu vou falar da ferramenta de WhatsApp, todas essas soluções. Os planos de aula, por exemplo, que são 6.000 planos de aula, foram produzidos com 600 professores do Brasil todo. Então, sempre tem professores com a gente para garantir que a gente mantém o olhar para o que funciona dentro da sala de aula e o que funciona dentro da escola pública brasileira. Não em qualquer escola, mas nesse universo de escolas, né? E quando a inteligência artificial, não quando ela surgiu, né, como a gente estava falando no almoço, mas quando ela se tornou mais popular, mais acessível, né, por volta de 2023, a gente começou a olhar para isso e tentar entender como é que os professores estavam olhando para a inteligência artificial. Então, eu vou trazer alguns dados para vocês, para a gente tentar conversar com a pesquisa que foi lançada de manhã também, né, que trouxe muita perspectiva dos alunos, e agora a gente olhar, então, para a perspectiva dos professores. Então, a gente vê esse primeiro gráfico, a gente pergunta para os professores se eles já tinham ouvido falar sobre inteligência artificial. Na linha azul, são os professores que já ouviram e já usaram. Então, de 23 para cá, a gente vê um salto, né, de 23% para 53%. Enquanto o laranja, que são os que ouviram, mas ainda não usaram, vai naturalmente diminuindo, né? E tem um grupo lá de 6% que ainda não ouviram falar ou talvez estejam usando sem saber, né? Porque a gente tem muita inteligência artificial que está por trás de ferramentas que a gente usa. Aqui do outro lado, é com que frequência eles têm usado. E a gente vê um aumento, então, aqui, que é o vermelho, né, dos que têm usado praticamente todo dia. Então, lá em 2023 era um número menor, agora a gente já tem 32% e 29% que usam pelo menos uma vez por semana, sendo que o número dos que só experimentaram está ali em 8%. Né? Então, é natural, acho que era o esperado, porque, lógico, os professores refletem a realidade da nossa sociedade, que nos últimos anos tem cada vez usado mais. Se a gente olhar para os alunos, provavelmente a quantidade dos que já usaram vai ser maior, né? Porque a gente está falando de pessoas mais velhas e que têm uma outra relação com tecnologia. Adultos como nós, né? Que vão usar, mas com cuidado, vão pensar, enquanto adolescentes talvez se joguem mais facilmente ali numa nova ferramenta. A gente também tem perguntado para eles para quais ações eles usam a inteligência artificial, né? E o que eles mais usam é para construir planos de aula. Então, entre aqueles que já usaram, a gente perguntou para que eles usam, né? Então, a gente vê aqui 58%, e dá para ver o aumento, né, desse número também, de 12% para 58%, para fazer planos de aula, para construir novas atividades, para aprimorar conhecimentos e para adaptar aulas para necessidades.
necessidades específicas dos alunos, além de planejar avaliações. Então, aqui a gente vê um potencial grande da inteligência artificial apoiar, por exemplo, a inclusão de crianças com deficiência. O professor, né, um professor de escola pública, ele tem 30, 35 alunos numa sala. Dentro desses alunos, desse universo de alunos, ele tem diversas necessidades e características, e ele precisa adaptar as aulas para cada uma dessas crianças. Então, ter uma ferramenta que os apoia nisso é muito útil para o professor e muito benéfico para esses alunos que vão poder ser apoiados para, de fato, aprenderem, não estarem só na escola, mas estarem aprendendo. Então, essa é uma área que a gente também está explorando bastante para pensar como que a inteligência artificial pode apoiar nisso. E o maior benefício das ferramentas é, sem dúvida, a economia de tempo, né? Então, disparado, a gente sabe. Então, a realidade do professor de escola pública brasileira ele, em muitos casos, trabalha em mais de uma escola. Um professor de Fundamental 2, né, ali a partir do 6º ano, às vezes tem, alguns professores estão aqui para não me deixar mentir, tem várias turmas, né? Então a gente fala que o professor, ele pensa a aula dele no trânsito, né? Ou ali no intervalinho que ele tem entre uma aula e outra. Então a necessidade de planejar aulas é muito grande e a necessidade de ganhar tempo com isso também. Eu conversei com uma professora há umas semanas, ela me contou que ela é uma professora de uma sala de recursos. Então, ela é aquela professora que trabalha apoiando a inclusão das crianças com deficiência na sala. Mas, volta e meia, ela é chamada para substituir algum professor que faltou. Outra coisa que acontece todo dia nas escolas, né? Como acontece em qualquer organização, qualquer empresa. O professor faltou. Não tinha conseguido planejar antecipadamente essa falta. Essa professora foi chamada para substituir uma turma de 6º ano em ciências. Ela entrou, perguntou para os alunos, qual foi a última aula de ciências que vocês tiveram? Aí os alunos falaram. Aí ela entrou no nosso WhatsApp, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, e ela pediu a aula para ela, né, para a nossa inteligência artificial. Ela gerou ali com a inteligência artificial e ela deu a aula para os alunos. Então, em segundos, ela fez o planejamento daquela aula que nem era do componente que ela está acostumada e ela conseguiu resolver. Então, também mostra a potência, né, da inteligência artificial, economizar tempo desse professor e ajudar a aumentar a qualidade do que está acontecendo em sala de aula, especialmente em situações inesperadas ou que saem do que o professor consegue prever, né? E essa foi a primeira pergunta, na verdade, que a gente fez para os professores. Porque a gente ia começar a produzir conteúdos para apoiar os professores, para que eles refletissem e entendessem a inteligência artificial. Cursos, planos de aula, reportagens sobre esse tema. E a gente achava que os professores teriam muita resistência e que eles estariam vendo a inteligência artificial como uma ameaça ao trabalho deles. Então, a gente foi perguntar para eles, lá em 23, se eles viam como uma oportunidade ou uma ameaça. E aí isso foi surpreendente para a gente, porque o azulzinho é oportunidade, né? Então, já em 23, 58% viam como uma oportunidade. E esse número só vem aumentando, né? E alguns veem como nem oportunidade nem ameaça, estão tentando entender ainda, que é o laranja aqui, cerca de 24%. Os que vêm como ameaça são cerca de 2% esse ano. Então, é uma porcentagem muito pequena, né? Porque o professor que usa, ele vai percebendo que tem uma possibilidade ali de ganhar com isso. Eu trouxe aqui também algumas falas de professores de várias regiões do Brasil, mas, basicamente, elas tratam dessa possibilidade de economia de tempo do professor, né, a utilizar essa ferramenta. A gente tem visto, em muitas escolas, que, sim, há uma resistência, nas mesas anteriores aqui, né, foi até falado sobre isso, inclusive na relação professor e aluno, né, de achar que o aluno vai usar a inteligência artificial para não fazer o trabalho, ou a IA para fazer por ele, mas os próprios professores têm proposto, nas nossas pesquisas mais qualis, que a escola trate isso coletivamente. E que, ao invés de dizer, não pode ser usado inteligência artificial, não, vamos conversar sobre isso, porque esse é um conteúdo escolar.
né? E é a parte da inclusão digital, da cidadania digital dessas crianças e desses adolescentes. É na escola também que a gente aprende a usar a tecnologia, a ser um cidadão mais responsável, né? Então, trazer esse debate para dentro da escola é uma oportunidade. Então, como que professores, alunos, pais, familiares podem juntos estabelecer regras de como a gente vai usar também essa nova geração de tecnologias que estão surgindo, né? E aí, olhando então um pouco mais para dentro da nova escola, sumiu aqui. A gente olhou para a inteligência artificial generativa como uma oportunidade de ampliar a nossa oferta para os professores também. Porque a gente já tinha, né, como eu falei, a nova escola vai fazer 40 anos ano que vem, nasceu em 86. Então, imagina o tanto de conteúdo produzido que a gente tinha em todo esse tempo, né? Conteúdo é dado, e dado é uma riqueza muito grande quando a gente fala em inteligência artificial generativa, especialmente dado de qualidade. Então, eram conteúdos testados, feitos com professores, pensados para a escola pública. E o nosso site, ele é como uma biblioteca. Então, todo professor que vai lá vai ter acesso aos mesmos conteúdos. Então, a gente começou a testar maneiras de usar esses dados junto com a IA generativa para ajudar o professor a adaptar esses conteúdos para a realidade de cada um deles, né? Então, a gente parte do que a gente conseguiu fazer nos nossos planos de aula, alinhados à base, com o aluno como protagonista, e a gente treina a inteligência artificial para que ela consiga gerar novos planos de aula a partir do pedido de cada professor. E é isso que a gente oferece no WhatsApp. Então, é um WhatsApp que é como um contato no WhatsApp, o professor vai lá e pede, eu quero um plano de aula sobre, sei lá, por exemplo, para trabalhar literatura no 4º ano. E aí ela até pergunta qual é o ano que você trabalha e tal. Aí ela gera um plano de aula a partir do que o professor fala e pergunta se ele quer fazer qualquer tipo de ajuste. E ele pode pedir, ele pode falar, por exemplo, mas eu estou no Rio de Janeiro, eu quero trabalhar um autor do meu estado, ou eu estou numa área rural, eu quero que seja mais pensado para cá, né? Ou eu quero alfabetizar, mas com essas frutas que são típicas da minha região. E ela vai adaptando e produzindo novos planos de aula. Também tem desafios aí. O que a gente tem visto, que acho que vale dividir com vocês, é que alguns professores eles ficam com a primeira versão, que é o que a gente está acostumado, né? É o que o Google, por muitas décadas, por algumas décadas, não são tantas assim, nos entregou, né? A gente pegava a primeira versão. Então, isso é algo que a gente precisa entender, né? Não é a primeira versão, a entrega não para na primeira versão, porque aí a minha conversa com a inteligência artificial vai fazer com que ela chegue, de fato, no melhor resultado, mais conectado com o que eu estou pedindo. Mas a gente também vê professores que já estão fazendo o seu banco de prompts, que vão ali percebendo os prompts que deram certo, gravando, salvando isso em algum lugar e usando o prompt, porque aquele prompt passa já a ter características que são importantes para esse professor e ele pode aproveitar nas próximas rodadas, né? Então, é um aprendizado mesmo que nós todos vamos ter que ter. Bom, essa solução do WhatsApp, na verdade, ela já foi usada por mais de 100 mil professores. Eu acabei de receber o número atualizado. A gente lançou oficialmente em fevereiro desse ano, no início do ano letivo, né? E o que a gente tem visto é que, primeiro, 98% dos professores dizem que economizam tempo com ela. Então, atividades que eles passavam, às vezes, a manhã toda para produzir aulas, eles conseguem agora, em alguns segundos ou minutos, gerar as aulas que eles precisam, né? E com o WhatsApp, a gente está conseguindo chegar em uma proporção maior de professores das regiões Norte e Nordeste e mais professores negros e indígenas proporcionalmente do que a gente chega no nosso site, né? Por quê? Porque o WhatsApp é mais barato, né? O professor, como eu falei no começo, ele está em trânsito, às vezes ele não tem um laptop, um notebook, ou às vezes ele não vai ter tempo de abrir o notebook naquele dia, mas ele precisa gerar aulas. Então, ele vai lá, pede no WhatsApp, como ele faria se ele fosse conversar com um amigo, e ele já tem a aula ali, né? Não paga pelos dados do WhatsApp também. Então, enfim, isso colabora para que a gente alcance também professores em áreas mais vulneráveis, né? Em situações mais vulneráveis. E eu deixei aqui a foto da professora Neuma, que, para mim, representa
esse avanço do alcance que a gente tem feito com essa solução. A Neuma é uma professora do interior da Paraíba, que tem uma turma multisseriada, alunos de terceiros, quartos e quintos anos na mesma sala, que a gente acha que não tem mais no Brasil, mas tem, em todo lugar desse Brasil, né? E ela, no final do ano passado, quando a gente estava testando a ferramenta, a gente viu que ela era a pessoa que estava mais usando. E a gente foi entender quem era ela. E ela estava usando para quê? Para adaptar o mesmo conteúdo para os alunos de terceiro, de quarto e quintos anos, para que eles pudessem aprender juntos, mas de jeito diferente. Então, ela gerava o plano de aula e aí adaptava para o quarto, adaptava para o quinto, e ela conseguia ter o grupo junto, mas aprendendo cada um no seu estilo, né? Então, para mim, a Neuma é um exemplo do quanto a gente pode usar a tecnologia para fazer a ponte entre esse professor, que não necessariamente é um professor que tem muita tecnologia ou tem, né, acesso a grandes inovações, mas vai poder chegar a ele e ele vai poder simplesmente conversar e se beneficiar disso para ganhar agilidade, ganhar um apoio que normalmente ele não tem no dia a dia dele, né, e potencializar o trabalho desse professor. E, para finalizar, para que essa solução seja gratuita para os professores, a gente precisa de parcerias, né? Então, esses são alguns dos nossos parceiros hoje, que estão tornando possível que esse WhatsApp esteja aberto e que qualquer professor possa acessar gratuitamente. Então, é isso. Obrigada, gente. Ana, você traz... Oi. Tá aqui. Ana, você traz acho que um ponto importante, quando a gente vê, né, nos grupos de WhatsApp que tratam de para educação e demais grupos, a tendência das pessoas é sempre colocar IA em algum lugar muito específico, né? Ou ela vai acabar com o mundo, né, aquela coisa assim, o demônio, né? Ou ela vai salvar tudo. E eu falo que na verdade vai depender do uso que a gente faz dela, né? Como qualquer tecnologia, o uso que a gente vai fazer da tecnologia vai dizer, de fato, né, qual é o impacto que tem. E, já fazendo a ligação com a Letícia, quando a gente olha, né, o cenário das escolas, e eu vou fazer um parênteses aqui importante, eu fico muito feliz de estar falando com pessoas que trabalham na escola pública, eu trabalho na Raiz Educação, e eu falo que o Brasil só vai mudar se tiver uma política pública, né, pela educação pública. E ter essa oportunidade aqui de troca é super rico. Os problemas, 99% dos problemas são iguais. E um deles é que a escola, em geral, ela negou a tecnologia nas últimas décadas. E eu acho que o maior fracasso desse processo são as redes sociais. Nós somos fracassados como sociedade, né, como família, como escolas, em que a gente acreditou que esse problema não era nosso, até que, ao final, de tão incompetentes que nós fomos, a gente necessita proibir, né, o celular na escola, que é a demonstração final de um fracasso, né, de um bom uso da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pega nos últimos anos, a gente vê uma conscientização, tem a BNCC da computação, que acho que é 2022 ou 2023, e nesse mundo pré-IA surge os ginásios tecnológicos, em 2022, pré-IA generativa, né, pré-ChatGPT, mas já trazendo essa importância da educação tecnológica. Conta um pouquinho para a gente do ginásio tecnológico, como é que ele surge, e se ele mudou alguma coisa em relação a essa novidade chegando agora da IA. Boa tarde, eu sou a Letícia. Eu tenho uma apresentação também para falar um pouquinho sobre os ginásios educacionais tecnológicos, os JET. Os JET surgem em 2022, inicialmente com 5 JET. E eu tive a oportunidade de ser a primeira coordenadora pedagógica do primeiro JET. E aí a gente passa por um momento, né, pós-pandemia, e inicia um espaço escolar com um colaboratório, que é um espaço de aprendizagem maker, falando sobre o uso de tecnologia para crianças, do ensino fundamental 1, crianças com 6 anos. E aí, assim, eu tive essa oportunidade de ser coordenadora pedagógica, e hoje eu sou coordenadora do programa JET, né? Então, viver isso desde o início me trouxe muita experiência no sentido do que funciona na escola, porque a gente precisa ter sempre esse olhar, né? E aí, os JETs, né, hoje eu quero só trazer um pouquinho para vocês sobre a questão do histórico, da visão e estrutura e dos atores estratégicos, que são as pessoas que são fundamentais para que isso, de fato, aconteça, né?
é um modelo de escola mais inovador do Brasil, no sentido do que a gente constrói dentro da escola pública. Eu acho que um grande passo para os JETs em si é entender que, inicialmente, a gente começa com 5 escolas. Hoje, nós estamos com 264 em funcionamento, chegando até o final do ano com 275. E a ideia é que, até 2028, a gente tenha 500 escolas. É muita escola. E é muita escola no sentido da gente pensar como que faz a questão da formação continuada desses professores para esse espaço, como que a gente faz isso acontecer dentro da escola, porque não se trata apenas da gente pensar na mudança da infraestrutura, se trata também da gente pensar como que acontece a aprendizagem desses alunos, né? Hoje, a gente tem um aumento no sentido da aprendizagem em si, e aí essa proporção de 500 escolas, ela passa por alguns pontos que são fundamentais. É da gente entender o impacto que isso traz para os nossos alunos. Os JETs, eles iniciam como ginásio experimental tecnológico, uma experiência, inicialmente com 5. E depois nós modificamos esse nome para educacional, porque já não era mais experiência. Se tratava, na verdade, de uma política pública que pensa num espaço. Vou só deixar um pouquinho o vídeo para vocês darem uma olhadinha no espaço. O que significa ser JET? Ser JET é pertencer ao modelo de ensino mais inovador do Brasil, o Ginásio Educacional Tecnológico. Ser JET é colocar a mão na massa e aprender fazendo, expandindo horizontes com abordagens pedagógicas diversificadas. Ser JET é construir com autonomia, em coletivo, e ver alunos saindo do lugar de espectadores para protagonistas. Cada coisa que eu aprendi foi mágico. Eu comecei querendo fazer uma biblioteca interativa com livros. Eu fiz só a sinopse, já que não tem como a gente usar todos os livros. Foi legal demais a experiência. Eu tive que aprender coisas muito novas. Até como fazer uma animação eu aprendi. Aqui, o saber é experienciado, no gesto, no diálogo e na dúvida, na liberdade de questionar. E se a gente fizesse diferente, pegasse outra rota? Já são mais de 100 mil alunos sendo JET em mais de 200 escolas da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Um novo formato de aprender e de ensinar. O JET é baseado na integração de múltiplas áreas do conhecimento com abordagem STEAM: ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Eu acho maravilhoso que a gente tem um laboratório de tecnologia, um laboratório de ciências, a gente tem contato com os livros da sala de leitura. No JET, as práticas pedagógicas incentivam os alunos a resolverem problemas reais. Ser JET é ter a tecnologia como aliada que não distrai, que agrega. O colaboratório, que é o coração do JET, conecta currículo, professores e alunos em processos de aprendizagem aplicados à vida real com intencionalidade pedagógica. E eu acho que quando eu vim pra cá, eu tive mais um contato com a tecnologia. Eu não tinha interesse em nada, agora eu tenho interesse em gaming, saber como é que configura. Eu tenho planos, minha mãe também tem plano, para me começar a fazer um curso de tecnologia, de informática. Ser JET é transformar por inteiro a escola, as práticas pedagógicas, o ensinar e o aprender. É possibilitar que cada educador seja a ponte entre o agora e o futuro com um propósito. É construir uma comunidade escolar que aprende junta, todos os dias. Aqui, a aprendizagem é viva, plural e vai além da sala, do turno, do quadro. Se conecta com o território, com o que importa e com quem somos. Ser JET é ver os alunos voltando, presentes e o melhor, querendo aprender mais, querendo mais tempo na escola. É formar por inteiro cidadãos criativos, críticos e digitais, criando sentido no aprender. Ser JET é sonhar e realizar. É fazer da escola um laboratório do presente e do futuro. E o futuro sendo construído com impacto no presente. Porque a educação que transforma o mundo, primeiro transforma o aluno. A Escola do Futuro é carioca. Ginásio Educacional Tecnológico, um novo lugar para ser.
E aí, diante desse vídeo, né, que traz um pouco da proposta, eu tive até a oportunidade de ver alguns alunos, né? E aí, assim, gente, o que a gente traz, né? A gente traz o estímulo à integração e o currículo com a questão da tecnologia em si. Nós temos um colaboratório, que é um espaço de colaboração e laboratório maker. Nesse espaço, eles têm as tecnologias digitais com o notebook, têm o acesso à internet, têm ferramentas de robótica com microbit, com Arduino. Nós temos também a questão desse aprendizado significativo, que ele parte justamente a partir da questão de problemas da comunidade em si. Então, exemplo, nós temos um aluno, né, e a gente tinha um problema com o sinal de trânsito. E aí a gente foi pensando como que a gente pode resolver, porque os nossos alunos chegavam atrasados todos os dias. E aí a gente pensava, né, falando com eles, conversando sobre isso, eles falaram, olha, porque a gente não tem um semáforo próximo à nossa escola. E aí, assim, a gente pergunta, e como que a gente resolve isso? E aí os alunos, se a gente pudesse construir um semáforo? E aí, utilizando a tecnologia, nós fomos construindo e pensando, né, como que a gente traz uma solução para uma questão, problema como essa. E aí traz a cultura maker e mão na massa, no sentido de construir, da sustentabilidade, da reciclagem, e a resolução de problemas da vida real. Como que a gente faz isso acontecer? E aí os JETs são escolas também que passam por uma reforma na infraestrutura, justamente para ter condição de internet, para ter condição com a tecnologia, porque a gente precisa modificar os nossos espaços para que a gente possa pensar também como que essa transformação ela vai agir para o nosso aluno. Traz a integração dos espaços no sentido da questão da artes, porque nós também temos espaços como espaços de laboratório de artes, né, espaços de construção coletiva, assim como a horta escolar, que traz a sustentabilidade também. E a gente tem um colaboratório, que é um espaço pensado para aprendizagem coletiva, que é justamente quando a gente traz as experiências, né, que o nosso professor vai poder apresentar aqui um pouco do que ele traz na escola, né, pensando na questão da inteligência artificial, no sentido de como que a gente faz com que os nossos alunos eles possam, de fato, estar usufruindo, né, estar vivenciando isso e trabalhando com as competências do futuro, que é a gente pensar justamente como que isso acontece na escola, né? É pensar na vivência, pensar na experiência, na aprendizagem significativa, né? No sentido do que a gente consegue construir e como que a tecnologia ela pode estar integrada ao currículo. A gente fala da formação dos professores no sentido do planejamento da aula, mas como que o aluno, na verdade, ele vivencia isso com ele construindo, ele criando, né? E eu vou passar aqui a palavra para o professor. Conta um pouquinho para a gente. Eu tenho, dos muitos desafios que a gente tem em relação a IA, eu acho que a primeira barreira que a gente tem que superar é fazer o professor e o aluno entrarem na IA, né, mexerem. Acho que foi a Ana que comentou, né, que a lógica do Google era uma e a lógica da IA é uma lógica muito diferente, é uma lógica de cocriação, uma lógica de conversa, de construção. E, para a gente ter essa possibilidade, a gente precisa quase que, olha, senta aqui, vamos fazer junto a primeira vez, e, a partir daí, muito se desenrola. Como tem sido a sua experiência no JET, que já vive essa cultura de inovação junto aos professores? Boa tarde a todos. É interessante, né, ver a pesquisa da nova escola, e aqui eu vou ser um pouco paradoxal, né, falando de uma maneira empírica, porque, na minha realidade, né, o que na pesquisa apontou, acho que eu peguei um pouco dessa porcentagem menor, que a grande barreira que a gente encontra na formação dos professores é uma mescla, né, dessa questão do medo de ser substituído, né, e do medo do uso da tecnologia. Aí eu costumo, normalmente, nas minhas formações, né, porque eu também sou psicólogo, e aí eu, tanto faz para uma criança do primeiro ano, como para um pós-graduado, né, um PhD, eu faço uma explicação muito simplória, mas eu acho que bastante significativa, né, que às vezes a gente não entende a diferença de emoção, sentimento e comportamento. Então, a emoção é a fagulha, é aquela chama pequena, né? O sentimento é como você é afetado por essa fagulha. E o comportamento é o que você faz com isso. Então, o professor, quando ele chega, o sentimento dele é de medo. Então, ele pensa, vou ser substituído.
Aí ele pensa, mas o aluno vai saber mais do que eu, mas o professor é o detentor do conhecimento. E aí o comportamento dele é um afastamento. E aí eu acho que o primeiro momento, essa barreira emocional, é o que eu tento quebrar na formação inicialmente. E aí eu tenho, normalmente, uma pergunta disparadora, né? Que se você tem um assessor do seu lado, que você pode chamar de IA, pode denominar Yasmin, que você quiser, e como ela pode te ajudar? Eu acho que, a partir daí, a gente começa a quebrar um pouquinho esse receio que o professor tem. Eu tenho uns slides, você pode me passar o passador, por favor? E aí, a partir disso, né, é interessante essa frase, né, originalmente feita por mim e o ChatGPT, né? Se o futuro bate à porta, né, todos os dias, por que a gente sempre tenta ver pela janela? E é interessante, porque, normalmente, olhar por aqui não é abrir a porta e deixar entrar, né? Vamos conversar um pouquinho e ver como isso acontece. E aqui, na verdade, eu estou aqui para falar um pouquinho desse case, né, que foi realizado no JET, Ginásio Educacional Tecnológico, no qual eu sou PA, professor articulador. E aí, IA generativa na prática pedagógica, formação docente para o uso ético e criativo da inteligência artificial na educação básica. É interessante a gente pensar, né, como funciona, como isso aconteceu. Primeiro aconteceu na minha escola, com 14 professores, a coordenadora pedagógica, né, a direção, e depois eu tive a oportunidade de também ministrar essa formação para colegas, para os meus pares, da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª CRE. Eu sou da 7ª CRE. E é interessante a gente ter uma visão do professor e daquele que também mexe com tecnologia, mas também tem medo. E aí, no meu doutorado, eu vou falar um pouquinho, né, das habilidades socioemocionais vinculadas à aprendizagem, né, à personalização da aprendizagem e o uso da IA. E aí é interessante você ver que não interessa o âmbito, o receio da IA, seja ele qual for, né, porque eu acho que é muito embrionário, né, ainda a gente falar disso, mas é meio disruptivo pensar sobre. E aí, a grande questão, né, são essas frentes desse material que eu criei para falar com os professores. E aí eu queria, na verdade, eu deveria ter dito isso antes, né? Eu me considero muito honrado em ser um professor da ponta do ensino fundamental e estar aqui, né, falando com vocês. Eu me considero muito honrado ter essa oportunidade. E aí eu pensei assim, espera aí, que frentes são essas? Elas têm que me atender, porque eu estou lá na ponta. O que é que a IA vai me ajudar? E aí eu pensei, o que fazer? E eu vou, né, demonstrar para vocês de uma forma didática. São as 4 frentes ali. E aí vamos pensar numa sala de aula? Uma sala de aula com um projetor, um quadro branco e um marcador de quadro branco. A sala de aula seria esse planejamento inteligente. Como é que eu organizo? É a primeira frente. O projetor é como é que eu amplio isso para a educação especial. Que aí vem o que traz lá. Assim, como é que eu mudo isso? Né? Peraí, deixa eu botar uma lente diferente para poder atingir aquele que é da educação especial. E o quadro branco vem ali o projeto criativo. Usa a tua criatividade. Lá no meu colaboratório tem escrito assim, bem-vindo ao seu espaço criativo. É essa a ideia. E o marcador de quadro branco, a gente pode, relatórios eficientes. Escreva, comunique. Não só o aluno, não só o professor, não só a direção, mas a família também. Então, quando fui criando essa ideia de que frentes utilizar, era essa a ideia. E aí, vem os recursos usados. Aqui é a minha apresentação. Se a gente está falando de IA, por que eu não vou usar, né, o Gama IA para fazer a minha apresentação? Se a gente fala de um guia rápido de prompts, eu achei muito interessante quando você trouxe isso, porque é justamente isso, assim, quais são os guias? Como é que eu vou fazer isso? Me orienta. Porque o professor ele gosta disso. Isso também foi uma demanda da escola. Eu fazia formação, eu comecei lá com o Google Forms, né, a gente elaborando avaliações. Disse assim, Eduardo, mas você tem que fazer um material para a gente, né? Está querendo testar a nossa memória. Eu digo, agora eu vou fazer. Dessa vez eles não vão me pegar. E aí eu criei esse guia rápido de prompts, né, para eles, em cada uma dessas frentes. E depois também, que era a questão de outro material, que é IA sugeridas, né, por frente pedagógica. O
que é que eu posso usar para fazer o planejamento? O que é que eu posso usar na educação especial? O que é que eu posso usar para criar um projeto criativo? O que é que eu posso usar para fazer um relatório? Então, vamos lá, Canva, né, ChatGPT, Gama, etc. Né? Aí que cada vez surge mais uma, né? Surge uma que une duas, une três, e é essa a ideia, né? E aqui a gente tem os principais resultados, né? De uma maneira geral, né? Quais são os resultados? Assim, onde é que a gente pega esse resultado? Onde é que a gente vê isso? Daqui a pouco eu vou falar mais na frente. Uma ferramenta super, super difícil, que eu acho que eu acabei copiando da Nova Escola, né? Que é o WhatsApp. São os grupos de WhatsApp, os grupos da escola. Tem um grupo geral, tem um grupo que é por ano de escolaridade, e aí a gente começa a difundir isso nos grupos. Aí vem o que vem nesses lugares, né? É esse material coletado. Olha, eu fiz isso na minha sala, mandou uma foto. Foi assim que eu gerei um relatório. E aí a gente tem evidência. A gente tem, na verdade, ali um produto que foi feito. Como foi feito, no dia a dia, ali, realmente na sala de aula. E aqui a gente tem um pouquinho dessa ideia, desse percurso, né? Desse caminho, de como é que a IA está presente. E eu acho muito interessante, né? Quando a gente fala de prompt, a gente fala ali de referências éticas, né? LGPD e tudo mais, e esse foi um grande... eu fiz uma pesquisazinha de opinião no doutorado e perguntava, e todo professor que respondia falava da ética. Todo, 100%. A gente olha, 100% falava da ética. E aí, falava de tudo isso, mas é muito interessante. Eu adoro contar a história e fazer analogia, eu vou fazer mais um. Imagina um carro autônomo. A gente está num carro autônomo, a gente entra pela primeira vez, espera aí, cadê? Como é que funciona? Eu vou ficar aqui, mas vou ficar preparado para pegar aqui, né, a direção. Quando deu errado, eu estou aqui, para poder tomar esse controle, porque eu não tenho muita confiança nisso. E aí você está. Mas depois de um tempo que você percebe que ele faz sozinho, que ele percorre o caminho e que dá certo, você deixa aí. Então, eu percebo, e aí de uma maneira empírica, por enquanto, né? Daqui a pouco, quem sabe, mais embasado na tese de doutorado, eu percebo que, de início, existe essa preocupação. Mas depois eu coloco tudo. E aí eu tenho que saber o que é que eu vou colocar, porque a autorização da escola, de imagem, foi para a escola, não foi para o GPT. E aí eu começo a ter um conflito. Mas o início é esse medo. Depois, ele faz isso? Espera aí, eu vou colocar. Ele faz aquilo? Eu vou colocar. E aí a gente tem um pouco ainda, e aí eu costumo dizer que na educação, eu acho que no mundo como um todo, a gente está num ambiente ainda meio que embrionário. Então dá para a gente discutir e falar um pouco ainda mais, né, sobre isso. E as microvitórias, e aí eu vou ter que mudar ali um pouquinho, né, macrovitória, né, que é eu estar aqui falando para vocês. Começou lá na escola, e hoje a gente está aqui no seminário, né, falando um pouquinho da realidade. Então, aqui... É muito interessante falar de escalabilidade, que é o que o JET fala, né, o colaboratório, ou seja, Eduardo, como funciona? Tem esse material, na sua escola é assim que se faz. E aí a pessoa replica para a sua realidade. Como a Nova Escola faz no quesito? Lá no interior do Brasil. A realidade dele. Então, ele faz da realidade dele, ele cria da realidade dele. Né? Isso é interessante. E aí, também, agora que eu tive que botar, né, um provérbio sobre inteligência artificial, que eu pedi para ele criar com muito zelo para vocês, né, é assim, a inteligência artificial abre caminhos, mas é a inteligência humana que escolhe por onde caminhar. Isso é interessante. Ela não vai, por enquanto, ela não vai sair sozinha de lá e vai tomar forma, eu vou fazer. Não, você escolhe o que você vai fazer. Né? Então, gente, um prazer enorme, né, falar com vocês. São os meus contatos, mas obrigado, realmente, assim, por essa oportunidade. Antes de chamar o Thiago, Eduardo, assim, eu queria falar que honrado somos nós, né, de ouvir um professor. Né? Eu, como gestor de escola, meu trabalho é apoiar quem faz de fato a diferença, que são vocês que estão na sala de aula. Então, ver esse orgulho, esse trabalho sendo feito, na verdade, é motivo de muita honra para mim estar aqui com você. Obrigado. Antes de passar a palavra ao Thiago, eu falo que a questão ética ele é um ponto muito interessante, né, no processo com o professor. Porque, sim, é um lugar... É onde você pega inicialmente. Né? Não eu falo, é um ponto, sim, para a gente discutir, mas a gente tem que colocar a discussão ética no lugar correto. Ela não pode ser um paralisante. Eu lembro que, numa das capacitações que eu fiz com um grupo de professores, um deles trouxe a questão ambiental. E eu falei, é um ponto, sim, para a gente discutir. Né? E aí eu perguntei, mas você acredita que o fato de
ter o impacto ambiental é um impeditivo do uso? Ele falou, talvez sim. E aí eu trouxe, né, falei, então vamos refletir aqui um pouquinho juntos? Qual foi a última viagem que você fez para fora do Rio? Aí ele falou, tal. Falei, você foi como? Fui de avião. Vamos botar aqui no chat GPT qual o impacto dessa sua viagem em quantas perguntas do chat GPT deveriam fazer? Aí eu botei lá, dava dezenas de milhares de perguntas, geraria o mesmo impacto que a sua viagem. Você vai deixar de viajar? Não. Você vai deixar de discutir as questões dos impactos ambientais relacionados a uma viagem? Também não, porque a gente precisa discutir. Né? O fato da gente viajar de avião não nos impede de discutir sobre os impactos do tema e não pensar futuros que talvez o impacto seja menor. Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque tanto a questão do direito autoral, a questão ambiental, a questão dos vieses, ela pode trazer um certo falso conforto de que, dada a existência dessas questões, a gente não deveria, talvez, usar IA. E eu falo pelo contrário. Né? A gente precisa usar IA, inclusive, para poder discutir, né, esses impactos. Tiago, você vem do ensino superior, né, numa discussão, como você é um PhD em inteligência artificial, uma discussão muito técnica, e você teve a experiência de ir lá na escola, né, numa nave, para fazer uma capacitação com os alunos, com os professores, num cenário muito diferente. Estava conversando aqui um pouquinho sobre isso. Conta um pouquinho da experiência, né? O que você vivencia no ensino superior, o que você viu lá e o que você achou, né, do que é necessário ser feito nas escolas básicas. Bom, quero primeiro agradecer ao Inova IA pelo convite, a sua pergunta também. Eu também deitei uma apresentaçãozinha aqui, que começou com essa ideia de desmistificar a inteligência artificial, né? Porque, como a gente viu na pesquisa, muitos alunos ainda têm muitas dúvidas de como usar, apesar de já usarem. Então, como comentou, venho do meio acadêmico, eu sou pesquisador da COP UFRJ, trabalho com IA no meu dia a dia, dou aula de IA para pós-graduação, e dessa vez eu tive que me refazer para poder dar aula agora para uma geração Z, que é completamente diferente dos meus professores, que eu sou mais velho, da minha, e teve coisas que a gente teve que dar uma dinâmica mais rápida, porque o pessoal gosta demais de botar a mão na massa. Então, foi uma experiência bem legal. E ela veio por causa desse estudo do CETIC-BR, né, que 7 em cada 10 alunos já usam IA, e eles têm pontos em comum, como receio de aprender, de estar usando sem usar corretamente, embora ninguém aprendeu a usar um modelo desse, a gente está aprendendo com o próprio navio navegando. Eles sentem falta de uma orientação, então a oficina veio para trazer uma ideia do que é essa IA, o que está por trás daquele prompt que você vê. Então, tem outras coisas acontecendo. E tirar um pouco desse medo, seja do medo da dependência, dizer que você não vai ser substituído por uma IA, talvez seja substituído por um humano usando uma IA. Então, é bom você também aprender a usar essa IA. E que a escola deve ensinar IA. Aí, da minha experiência, né, eu acredito que, quando vieram os computadores, a escola teve, de alguma forma, botar cursos de informática e esse tipo de temática nas escolas. Eu acho que isso pode ser um caminho parecido. Essa tecnologia nova veio para ficar e a gente não tem nenhum lugar para discutir isso. Talvez seja melhor na própria sala de aula. Então, o objetivo foi desmistificar essa IA, né, e principalmente mostrar para o pessoal que, no dia a dia, essa IA já está com a gente. Antes do ChatGPT, né, eu mostrei para o pessoal que, cara, quando você está lá no teu Spotify, tem um algoritmo por trás, é uma IA que está te dizendo o que você tem que ouvir. Tem um algoritmo atrás do Airbnb que te diz onde ficar. Então, a IA já meio que controla as nossas vidas de alguma forma. E, com a IA generativa, a gente tem que tomar um cuidado, porque a IA não é responsável pelos seus erros. O erro é do usuário, nunca da ferramenta. Então, a gente tem que trazer essas instruções que a gente passa para a IA com qualidade, para que essa resposta também seja assertiva. Então, a ideia foi ficar bem nesses conceitos. E aí eu trouxe um pouco de elementos de engenharia de prompt, né? A própria engenharia de prompt era algo que não existia antes da IA generativa. E esses elementos, por mais que talvez a gente já converse usando-os, sabendo definir, vai ajudar a gente a ter consciência do que eu estou escrevendo, consciência do como eu estou instruindo essa IA, né? Aí, aqui um exemplozinho bobo: não adianta eu dizer para a IA só para focar ali naquele animal, porque, se ela não souber o contexto, que no caso ali é a grade e as sombras, a sombra do sol, você não vai ver que não é um tigre que está ali, como a IA falou, mas é um cachorrinho.
Então, o contexto vem muito da sua instrução, e não da memória da IA. Né? Então, essa oficina aconteceu na nave de Madureira, né? Então, foram mais de 30 alunos e professores do ensino médio, e a gente passou um conteúdo teórico para explicar esses conceitos, tentar desmistificar a IA, mostrando como ela funciona, e depois uma aula prática, né, laboratório, onde os alunos eram divididos em grupos, tinham computadores para o pessoal praticar agora os conceitos que a gente viu numa aplicação bem no universo do ensino médio, que é como que eu posso estudar para o Enem usando IA. Né? Então, o Enem já aconteceu, Enems passados, eu tenho o gabarito, eu não quero saber se o GPT vai acertar o Enem, eu quero que ele me ajude a explicar por que a resposta do Enem é a A e por que não é a B. Então, como que a gente conversa com essas IAs para ajudar a gente a esse estudo? E aí, sempre perguntou com uma das dificuldades, eu tentei montar sempre a apresentação para ter a atenção desse pessoal, né, voltando à geração Z, e aí eu tentei botar 3 quebra-gelos para eles, e, se vocês perceberam aqui, 2, pelo menos, eles não perceberam. Né? Então, quando eu mostrei que tem IA em todo lugar, o menininho do sexto sentido, ninguém entendeu. O Homem-Aranha, alguns riram. Então, cada vez mais, esses modelos de IA, e principalmente as empresas que estão por trás desses modelos, têm os nossos dados, sabe o que a gente pesquisa, sabe o que a menina comentou na pesquisa, sabe qual é o nome do meu namorado, sabe se eu estou triste. Então, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ninguém sabe se amanhã a OpenAI vai querer ensinar que a Terra é plana, e você não vai ter como criticar essa resposta. E, para personalizar alguma IA do mal, né, joguei uma Skynet, mas também só os adultos riram. Talvez eu tenha que ir para um Ultron de Vingadores, não sei. Mas o Exterminador do Futuro já está no passado. Então, esses desafios eu tive que explicar com outros personagens. Então, essa foi uma das dificuldades de se comunicar com esse público, né, que é um público um pouco diferente. E na nossa oficina, a gente tentou trazer algumas dinâmicas para poder experimentar alguns desses conceitos. Né? Então, como é que a gente pode usar a IA para ajudar a gente a estudar o Enem? Então, eu posso tentar pedir para a IA resolver algumas das questões anteriores, eu posso pedir para a IA me dar as referências que me ajudam a responder a essa pergunta, não só confiar no que a IA está dizendo. Simular, talvez, alunos com dúvidas, fazer uma simulação de sala de aula, então, pegar lá o conceito de persona que a gente trouxe dos elementos de prompt e usar ali para dizer, você, IA, é um professor do ensino médio e você tem que falar para um aluno do ensino médio. Agora, fale para um aluno do ensino fundamental. Então, você usar esses elementos que, às vezes, a gente usa sem saber, mas é bom a gente definir direitinho para você ter essa consciência na hora de escrever. E até isso, às vezes, era difícil. Você falava, não, você tem que dizer que ele, a IA, é um professor. Aí a pessoa, ele é um professor. Não é ele, é a IA. Então eu sou... Não, você é a IA, você está falando com alguém. Então, teve esses pontos curiosos. E experimentar essas técnicas de engenharia de prompt com diferentes modelos. Aí, lá ficou muito entre o GPT e o Gemini. Mas já tinha um aluno mais espertinho que estava usando o Perplexity. E o Perplexity já te dava as referências externas que você podia olhar. Então, o pessoal já está um pouco ciente desses modelos, como a gente viu na própria pesquisa. Né? E não só usar a resposta e acabou, mas agora debata com o seu grupo qual foi a diferença da resposta do GPT para o Gemini, o que eu posso fazer do prompt para que a resposta do GPT fique mais próxima da do Gemini. Ou seja, como que eu instruo a IA. Né? Eu vi muitos alunos que pareceu o contrário, a IA que guiava o aluno. Então, hoje, se você for ver nesses prompts e nos modelos que respondem, ele sempre responde ou com uma positividade ultra, né? Está sempre tudo muito bom, e sempre no finalzinho tem, você quer que eu faça também isso? Você quer que eu faça também aquilo? E se você só ir no automático, sim, sim, não, sim, quem tá guiando quem? Então, lembrar que o prompt tem que ser consciente nesse sentido. Algumas das percepções que eu pude pegar, né? O pessoal já usa recorrentemente IA, eu acho que isso ficou evidente nas pesquisas Qualis e apareceu lá. Esses prompts que o pessoal usava, muitos falta estrutura, então era
muito o que é a Revolução Francesa, e o texto COSP, o modelo COSP, N coisas, e às vezes só quer saber um período, então você que tem que instruir o modelo e não o contrário. Instruções genéricas, então acho que esse curso ajudou eles a ter consciência desses elementos para poder usar. Essa geração, a estamina aumentou quando eu passei nos grupos para perguntar, e aí, faz isso, agora faz aquilo outro, pensa naquela outra dinâmica aqui, o que você pode fazer agora para... Não é você, mas é um colega do ensino fundamental. Como é que você instrui a IA para falar para esse público? Então, no presencial, esse engajamento foi bem maior. E, claro, gamificação como facilitadora. Ao final, eu botei uma das ferramentas que até o pessoal botou, o Kahoot, para poder gerar uma competiçãozinha ali do bem com eles, para ver se os conceitos que solidificavam na mente, para ver se eles aprenderam alguma coisa, o que não aprenderam. É um momento que quem não aprendeu, mas jogou ali, vai aparecer um erro, eu tenho a possibilidade de explicar o erro. Né? Muita gente... Quer dizer, ninguém levanta a mão para fazer pergunta, eu acho que isso, desde a minha geração, já era assim. Então, aqui, esses games ajudam a gente a trazer o aluno para a aula. E eu acho que, se eu pudesse botar numa frase, que letramento digital aplicado à IA é algo necessário, não só para os adolescentes, mas eu acho que também para adultos. Tinham alunos que tinham abandonado o curso ensino médio, estavam fazendo de novo, então, para eles estava mais difícil. Eu tive que botar uma outra aplicação, não Enem, né? Mas, pô, pensa se você vai fazer uma viagem, vai entrar de férias, onde você quer visitar? Ah, quero ir para Paris. Pede para ele, usa a persona de um agente de viagem, explica o que você quer, interage, mas interage você instruindo o que você quer fazer. Então, teve que criar uns novos caminhos para poder trazer também esse pessoal. Então, eu acho que da experiência foi muito positiva e a gente viu tanto os grupinhos que já são espertinhos, quanto aqueles grupos com mais dificuldade que, voltando, talvez um letramento digital mais cedo ajude eles a estar mais tranquilos e seguros ao usar essas tecnologias de IA. Então, obrigado pelo convite, foram essas as percepções, e agora estou aberto para perguntas. Pergunta, eu tenho um monte para fazer. Acho que vou dividir com vocês. Vamos lá? Boa tarde. Me chamo Elaina, faço parte da FTD Educação e faço parte de um grupo específico que chama-se de Inovação em Tecnologia da Educação. E a minha pergunta é para você, porque eu prestei atenção em vários momentos que você diz que a gente ainda não tem um lugar para discutir essas dificuldades que alguns alunos apresentam. Eu até estendo isso, digo que a gente ainda não tem lugar na academia também para o professor discutir isso que sente na sala de aula, dificuldade de entender, compreender, de fazer uso. E a minha pergunta é assim, vai parecer o advogado do diabo, mas não. É para saber o que você pensa, já que é um especialista, né, um PhD aí com inteligência artificial. Você acha que, desde a formação básica, não a pós-graduação, porque a gente já está dentro dela, mas desde a educação básica até ao ensino superior, a IA deveria ser um componente curricular para ser acrescentado no currículo? Obrigado pela pergunta. Eu fiz o paralelo com informática. Eu lembro de aprender no colégio o que era um Winchester, que o nome até disco rígido seria melhor. Mas, então, você teve que aprender isso no próprio colégio. E eu acho que essa ferramenta, como está cada vez mais no nosso dia a dia, a gente tem a opção de delegar para cada um aprende por si, ou tem uma opção mais controlada, institucional, para que isso seja aprendido de forma, vou dizer, horizontal por todos os alunos do ensino fundamental e médio. Então, eu acredito que sim, deveria ser, não para ajudar a colar, não, mas para ajudar a ter essa consciência na hora de conversar, que seja com esse chat. Não deixar...
o chat ser um terapeuta, não deixar o chat ser uma pessoa que controla a sua vida, assim, o contrário, dizer que é uma ferramenta. Assim como os componentes curriculares eles vão aumentando a graduação de dificuldade, né? Eu acho que a inteligência artificial também. Aprender o básico, aprender no que ela pode te ajudar, que competências você vai conseguir chegar e que habilidades você vai poder desenvolver durante o período. E não apenas hoje ficar lá colocando um Ctrl+C e Ctrl+V para saber o que ela vai te responder. Mas, sim, você aprender gradualmente no que ela vai impactar na sua vida, inclusive de adulto. Então, eu concordo, gosto da ideia. O Cinep, esse ano, tem falado, nos últimos congressos, falou bastante nessa possibilidade. E, melhor do que ninguém, escutar alguém que está lá nas pós-graduações a falar sobre. Obrigada, tá? Nada. Obrigada. É uma pergunta para vocês dois, professores da Secretaria Municipal de Educação. Considerando a dimensão da Secretaria Municipal de Educação, quer dizer, o número imenso de escolas, essa experiência que vocês mostraram está em todas as turmas de 5º a 9º ano do ensino fundamental? Sim. Hoje a gente tem escolas tanto do Fundamental 1, de 1º ao 5º, quanto de 6º ao 9º. Então, assim, tanto que o número de JETs, a gente fala que vai da Zona Norte, Zona Oeste e Zona Sul. São em torno de mais ou menos 265 escolas hoje, para chegar a 275 até o final do ano, espalhadas pelo Rio de Janeiro. E a ideia é justamente dessa continuidade, que o aluno saia do JET do Fundamental 1 e vá para o JET no Fundamental 2. Mas eu queria uma explicação um pouquinho mais clara, porque, primeiro, essa terminologia de ginásio não existe mais na legislação brasileira há muito tempo, né? Ela já mudou desde a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, eu não entendo bem porque que a SME voltou no tempo com uma terminologia, tá? E isso que você está me dizendo, no tempo que eu fui secretária da SME, nós tínhamos mais de 1.000 escolas. E algumas delas tinham o 1º e o 2º segmento, né, de 5º ao 9º ano. Por isso é que eu estou querendo saber se todos os estudantes da SME de 5º ao 9º ano têm acesso a esses recursos. No caso, você quer saber se outras escolas que não são JET têm esses recursos. Seria isso? JET é Ginásio Educacional Tecnológico. Eu sei, mas ele pega o que a lei brasileira qualifica de 5º a 9º ano, não é isso? Porque primário e ginásio. Sim, sim. Existe mais essa terminologia agora na entendi. legislação. Não, Entendeu? não. O direito eu quero saber se o direito dos estudantes cariocas está sendo atendido em massa, ou se esse JET é uma coisa para uma elite. Como é que está funcionando isso? Então, conforme eu falei, a gente começou realmente com um número pequeno de escolas. E a gente está escalando conforme a gente está tendo condições, né, de investimento de infraestrutura. Hoje, nós temos 250 e poucas escolas para chegar a 275. A ideia é que a gente consiga ampliar esse número e aumentar cada vez mais. Agora que eu compreendi essa questão do ginásio e do primário, porque anteriormente eu não tinha entendido dessa forma. É direito, a Secretaria Municipal de Educação é responsável por um direito universal. Todo estudante do Rio de Janeiro que entre na rede municipal tem direito do 1º ao 9º ano, né? E essa inovação de ginásio, que é um retrocesso, na verdade, em termos de terminologia, em termos de atividades, evidentemente que não, mas, em termos de terminologia, ele deixa a gente em dúvida. Afinal, quem é que está tendo o direito atendido e por que esse retrocesso em relação à legislação que cobre o país inteiro? E só mais uma questão. Os alunos portadores de necessidades especiais estão envolvidos também? O Instituto Helena Antipoff tem acesso a todos esses recursos?
Sim, o Instituto Helena Antipoff tem acesso a todos esses recursos, inclusive o Instituto tem um colaboratório, que é um espaço de aprendizagem maker, justamente pensando nessa questão da inclusão, e nós temos também desenvolvido algumas atividades dentro da escola, né, dentro de algumas propostas dentro da rede, que pensam a questão da inclusão desses alunos. E aí, no sentido, um exemplo, por exemplo, a gente tem uma criança, né, uma aluna da 8ª CRE, que trabalha com a máquina de costura e é uma aluna cega. Então, a gente pensa nessa questão do uso da tecnologia para todos. Eu tenho um outro aluno que ele tem autismo, ele trabalha com sensor de umidade, ele teve contato com esse sensor, que tem a ver com a robótica educacional. Tá? Tem também um aluno, que é da 3ª coordenadoria, que ele desenvolve um programa, né, um jogo, e aí esse jogo é justamente... Ele fez o jogo pensando num colega que tem uma deficiência motora, e é utilizando a programação. Né? Então, assim, são experiências que vêm acontecendo nas escolas que pensam na questão da inclusão, seja do aluno construindo, pensando na inclusão para o outro aluno, ou do próprio aluno que necessita, na verdade, dessa condição, tendo contato com essa tecnologia. Mas quer dizer que, então, em termos de política educacional na cidade do Rio, há uma distinção entre estudantes de 5ª a 9ª nesse tipo de experiência e o estudante de 5ª a 9ª em qualquer outra escola. A gente tem hoje as escolas integrais, que são os JETs, e nós temos as escolas parciais. As escolas parciais, hoje, elas não têm um colaboratório. Elas têm outros recursos que a escola tem, como o laboratório de informática. Mas o colaboratório ele só está presente hoje nos JETs, nesses JETs que estão sendo construídos. Né? É claro que, a longo prazo, a gente quer atingir outras escolas e ampliar a rede, porque eu acredito nessa inovação no sentido de que eu vi a diferença dos meus alunos, seja no protagonismo, seja na inovação, no contato com a tecnologia. É importante que um aluno ele tenha contato com isso desde muito cedo, porque isso muda a vida profissional dele. Eu encerro aqui. Ninguém duvida disso, só que isso é direito de todos, não apenas de uma parcela da rede. Obrigada. Sim, sim, eu concordo. Eu vou trazer só um ponto de vista um pouco diferente, até para fazer aqui uma defesa, né, que eu acho que um dos desafios do JET que a gente vê também na IA hoje é que a gente não consegue levar todo mundo ao mesmo tempo. Né? A gente precisa ter um amadurecimento do processo. Né? Se a gente trouxer todo mundo ao mesmo tempo, dificilmente a gente vai conseguir, você usou a palavra escalar, né? Uma palavra que a gente usa bastante, né? A gente vai conseguir escalar com qualidade. Então, eu entendo que no desafio de construção, junto com o desafio de trazer todo mundo, né, para a qualidade do JET, tem um desafio de ir mudando a cultura de cada escola, que, se fizer ao mesmo tempo, provavelmente a qualidade vai piorar. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e nessa mesma lógica, quando a gente entra no assunto da IA, né, com os professores ou com qualquer outra pessoa, eu vejo lá no administrativo da mesma forma, você tem momentos muito diferentes em que cada um olha para a tecnologia. Você tem aquele primeiro que você fala 2 minutos, a pessoa já sai investigando, vai correr atrás e vai estudar. Você tem aquele que, depois de uma primeira formação, já vem, e tem aqueles que têm, de fato, uma maior dificuldade, ou seja, um receio da tecnologia, alguma questão que leve ele a demorar um pouco mais até entrar no processo. Como é que vocês têm visto isso? Como que vocês têm trabalhado nesses diferentes grupos? Né? Porque no primeiro grupo, que é aquele que vai entrar no WhatsApp e vai mexer, esse vai sozinho. E eu acho que o desafio é trazer todo mundo para esse tema. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso. Bom, posso começar, depois vocês vão complementando. Até acho que foi interessante o professor falar que acaba encontrando professores mais resistentes nas suas formações, né? E acho que vale trazer um contexto assim da nossa pesquisa, que, embora ela tenha uma representatividade nacional, são professores que já estão na nova escola, né? Então, tem esse recorte, que são professores que, de alguma maneira, já estão buscando novidades, já estão buscando refletir sobre a própria prática. Então, talvez os mais resistentes nem estejam lá, né? Mas a gente olha para os professores do Brasil, assim, a gente identifica 3 perfis em relação à tecnologia. O professor que não usa, praticamente não usa, que é aquele professor que a gente vê que tem as aulas num caderno, vai ano após ano, né, vai renovando o caderno, mesmo o caderno ali já, né, vai colando coisas no caderno e tal.
são cerca de 25% dos professores brasileiros. Aí a maioria dos professores, uns 65%, ele usa a tecnologia sozinho, não na sala de aula. Ele usa para planejar a aula, para pensar o que ele vai fazer, para estudar, para depois da aula pensar na próxima avaliação que ele vai fazer e tal. E aí tem o restante, que é o professor mais inovador, que é aquele que usa na aula, está sempre buscando novidades, está pensando como é que eu faço. Esse, normalmente, está em escolas que ele consegue levar a tecnologia facilmente para a sala de aula, ou consegue vencer essa barreira de alguma maneira. Quando a gente vai pensar o que a gente vai fazer, a gente pensa nesses 3 perfis, né? E pensa qual é o apoio, o formato que cada um deles precisa. O professor que ainda não utiliza tecnologia, ele precisa de exemplos que sejam próximos da realidade dele. Então, a gente vai mostrar professores nas mais diversas situações do Brasil que, de alguma maneira, deram um primeiro passo de usar a tecnologia e ganharam, né, perceberam que os alunos aprenderam mais, que a aula ficou mais interessante, que ele ganhou tempo. Né? Então, a gente vai nessa abordagem para tentar mostrar para esse professor que é possível, que não é tão difícil quanto ele está pensando, é possível, e há vantagens, né, que ele vai ganhar com isso. E, para os outros, a gente vai sempre tentando mostrar qual é o próximo passo que ele pode dar, né? Partindo da realidade dele, trazer o próximo passo. O professor lá, os mais inovadores, são os professores que vão buscar cursos, vão buscar novas ferramentas, vão buscar... Então, para eles, tem conteúdos específicos, mas para os que estão nos níveis anteriores, que dá para a gente fazer um paralelo, por exemplo, com matriz de competências digitais, né? Com vários outros instrumentos que olham para essas características dos professores, mas tentar, para cada um desses perfis, ter opções para que eles se enxerguem e enxerguem possibilidades e benefícios nesse uso. Vou só complementar, né? Você trouxe essa questão dos professores e como que a gente atinge, né, a todos. E aí uma experiência que eu tenho foi quando eu fiz uma formação para um grupo de professores, e a ideia era pensar assim, inteligência artificial estava começando ainda, muitos não sabiam, né, como funcionava, e o meu princípio foi o seguinte: a gente vai começar pelo nome de vocês, né, pelo nome e pela foto, né? Quem nunca brincou de mudar a foto? E aí nós tivemos essa experiência e foi muito bacana, porque eu primeiro comecei pelo cotidiano, pelo dia a dia, por aquilo que eles conseguiriam usar, né, no dia a dia, para brincar, na interação, e depois a gente foi passando para o uso pedagógico no sentido do plano de aula, de como que a gente pode trazer isso para o contato para o dia a dia, usando o próprio celular, que é algo que assim do comum, do cotidiano, para que tivessem essa experiência, né? E aí é exatamente isso, aos poucos, com grupos diferentes, incentivando o uso, né? E mostrando, olha, tem possibilidades, a gente pode ir além, tem diversas ferramentas. Então, assim, foi mesmo nesse processo de transformação, né? Claro que a gente não atinge a todos de uma vez só, mas a gente vai mostrando esse contato, né? Então, a minha realidade, né, eu, na verdade, vou aprendendo trocar o pneu com o carro andando, né? A gente vai fazendo e vai trocando. Então, quando eu fui fazer a formação com eles, aí eu fico ouvindo, né? E aí, assim, espero que ele não seja igual ao meu marido, né? Que pega o celular e vai fazendo. Espero que aí eu já... Opa, daqui eu não vou. Então, quando eu vou fazer a formação, eu vou mostrando passo a passo. Mas eu digo, não, faça. Né? Então, o primeiro momento eu faço, você repete. Bem comportamental mesmo. Então, vou fazendo. Não. Mas eu não. Então, vamos junto. Tá, então estou mostrando. E aí, vamos dizer que a tecnologia como um todo, eu gostei quando você falou da parte de geração, né? Porque vamos dizer que ela, às vezes, é meio etarista, né? Então, não, peraí, aí eu chego na escola, tenho... quem é esse garoto? Eu, garoto, né? Quem é esse garoto que eu já tenho 35 anos de município? Eu vou me aposentar, ele quer me ensinar um negócio aí de IA. E aí, quando vem com essa realidade, me admira quando é essa professora que me procura depois para dizer assim, Eduardo, eu gostei muito daquilo, sabe por quê? Porque eu fazia uma avaliação no Forms, eu nem preciso corrigir. Tu me ensinou que já corrige tudo. O aluno termina e ele diz, muito bem, você acertou tantas. Eu quero isso aí.
Então, ele vem. Então, assim, eu entendo como existe essa questão, né, daquele que realmente está assim, já vai logo lá na frente, e daquele que não quer. E aí, esse também que não quer e é resistente total, vou me aposentar. Por que eu vou aprender isso? Ano que vem eu vou me aposentar. Aí ele vê que antes de se aposentar, tem alguns meses, e o outro professor já entregou o planejamento, e ele não. Ou ela não. E aí vem o questionamento. Eduardo, me ensina. Eu digo, não, tudo bem. Quando for na quinta-feira, que é a realidade da minha escola, né, a gente tem um horário, né, de centro de estudo, e aí a gente vai indo. Então, eu acho que depende muito do perfil, né, mas a gente tenta caminhando devagar para tentar atingir a todos. Bom, eu falo mais da minha própria experiência como professor e usando IA, né? Eu ainda fico muito na preparação da aula. Como uma das oficinas que eu dou é usar IA para ciência de dados, fazer análise de dados, então, naturalmente, a IA está lá, não tenho como tirar de lá. Mas dá para ver, por exemplo, que tem aluno que até é honesto, fala, professor, eu só entendi o código até aqui, daqui para baixo eu não sei como fez, eu sei que rodei e funcionou. Então, acho que tem esse desafio de... A gente não é um apertador de botão, e nem só, por enquanto, só um escritor de prompt, a gente tem que criticar tudo que está ali. E eu acho que essas tecnologias de IA, elas ainda podem ser vistas como base para outras aplicações, que vão ajudar, talvez, na dinâmica do professor na aula. Então, ele não vai lá, gente, vamos conversar com o GPT, mas já tem uma outra aplicação que tem um IA por trás, onde você tem outras formas de passar a informação para os alunos e interagir de forma que o aprendizado seja melhor. Então, eu acho que tem ainda potencial para essas outras ferramentas focadas no aprendizado. Eu gostaria de perguntar para a Ana, mas também estender aos outros, se houver tempo. Ana, dentro da sua pesquisa que você apresentou, uma das perguntas era: qual você considera o maior benefício que ferramentas com inteligência artificial podem gerar no seu dia a dia como professor? E o que me chamou a atenção foi que o que ficou em primeiro lugar foi exatamente otimizar o tempo. Né? Nós vimos que em 2023, 46%, 24%, 53% e 25%, 51%, né? Uma diferença pequena, poucos pontos percentuais. Mas eles falam tanto em otimizar o tempo, e eu gostaria de lançar aí para vocês uma provocação. Até que ponto vocês estão pensando o que o professor vai fazer com esse tempo? Exatamente, porque otimizar o tempo é algo que eles falam, percebe. Mas será que vocês, né, seja ali, aqueles que estão à frente ou na ponta, como disse ali o meu nobre colega, já estão pensando como aproveitar esse tempo? Porque penso que não adianta ter um tempo se não aproveitar bem esse tempo. E, quando eu penso em reverter esse tempo e aproveitar, e ouvindo vários debatedores, como na parte da manhã, e se eles ainda, me parece que falta, né, formação, tem a questão do medo, os 3 perfis que a Ana colocou, ou seja, ainda tem muito trabalho a ser feito, talvez esse tempo pudesse ser revertido para que pudesse chegar e fechar essas lacunas. Mas eu, sinceramente, não vejo ainda, né, nos seminários, workshops que tenho participado, dessa indagação de o que fazer com esse tempo. Eu gostaria que vocês me dissessem se vocês pensam, se vocês já têm em mente o que fazer, o que vocês acham desse tempo. Como que a gente poderia achar, o que poderia ser feito para otimizar esse tempo e reverter em prol da formação e da capacitação desses professores e também estudantes, é claro. Obrigada. Acho que é uma pergunta bem filosófica e profunda, na verdade, porque assim, tem uma primeira dimensão que é um dos momentos que os professores mais acessam a nova escola é domingo à noite. Então, o tempo que a gente está falando é tempo de vida, é tempo de estar com a família, tempo. Os professores, a gente pergunta muito para os professores como é a rotina deles. Professor, a maior parte dos professores acordam às 5 da manhã. Para cuidar da casa, chegar às 7 no trabalho, trabalhar, às vezes, tem 3 turnos, trabalha em várias escolas. Então, assim, é um tempo de respiro, é um tempo de lazer, é um tempo de cuidar de si, é um tempo de dormir. Então, tem esse primeiro tempo, sabe? Que a gente quer também liberar este tempo para esses seres humanos que estão cuidando, né, da nossa sociedade, do nosso presente e futuro.
Mas, lógico, também tem o tempo dentro da sala de aula, o tempo dentro da escola, né? Então, por lei, 1/3 da jornada dos professores é para eles estudarem, se formarem, planejarem aulas, né? Então, se esse tempo for mais bem aproveitado, o professor vai ter tempo para estudar, para refletir sobre a avaliação que ele deu, planejar melhor, né, com mais antecedência as atividades que ele vai fazer, planejar atividades talvez mais complexas do que ele conseguiria, né? Então, nesse tempo de trabalho, ele pode também estudar novas tecnologias, novas metodologias, enfim, pode refletir um pouco mais sobre o trabalho dele. E aí tem o último nível, que é o tempo dentro da própria sala de aula, que aí também tem muita discussão sendo feita. Beleza, se parte do trabalho do professor vai ser facilitado, o que ele pode fazer com esse tempo dentro da sala de aula, né? E aí, eu acredito que essa transformação que a gente está vivendo é para o bem. Então, eu parto desse princípio, né? Que nós, enquanto sociedade que estamos vivendo esse momento, vamos usar essa tecnologia para o bem. Então, isso vai liberar o tempo do professor para olhar para a interação, para olhar para a inclusão, né, que a gente estava falando aqui, que é um desafio enorme, para pensar como é que ele promove mais aprendizagens socioemocionais, além dos conteúdos que estão sendo trabalhados. Então, tem inúmeras camadas a serem trabalhadas. Mas essa pergunta é muito importante porque, de fato, a gente precisa também ajudar o professor a pensar sobre isso, né? Não só a usar a tecnologia, mas a pensar... Beleza, e o que vem depois, né? Agora eu já usei, já está fácil, qual que é a próxima etapa, né? Então, aí vem outras jornadas de aprendizado, né? Eu imagino. Eu achei excelente sua pergunta, achei assim, maravilhosa, mas vou ser bastante polêmico. Às vezes eu gosto de ser polêmico. Eu acho que, na verdade, a gente vai estar buscando uma reparação histórica. De que forma? O professor sempre ultrapassou a carga horária. O professor sempre corrigiu. Quantas vezes eu comecei 8 horas da manhã, até perto do Fantástico, ainda sou da velha guarda, eu assisto Fantástico, né? E corrigindo prova de produção textual. Porque, infelizmente, eu sei, né, não quero receber críticas também, porque tem aquela correção limpa que não pode riscar, mas eu não consigo, eu vou na vírgula, eu vou no ponto. E aí, assim, eu acho que é quase que uma reparação histórica. A gente tem um tempo que a gente não tem. E não dá, mesmo para seguir o que diz o conteúdo, o que diz o material que é para a gente dar em sala de aula, a gente não tem tempo. Não vai dar tempo, mesmo assim. A gente tem esse tempo. Não vai dar. E aí, como você vê, olha que horas, olha que dia está pesquisando, porque a segunda-feira está chegando. Então, eu acho que esse tempo também vai ser dedicado ao que a gente fala. Vamos falar um pouco, quando a gente diz SAEB, né? Aquele abaixo do básico, o que está ali. Então, assim, eu preciso de um tempo para atender aquele que é abaixo do básico. Então, eu estou passando ali, eu tenho que ter esse tempo. Eu acho que, mesmo assim, esse tempo não vai ser suficiente, porque não tem, a gente já nunca teve na história, né? E desculpa se eu falei alguma coisa assim, mas essa é a ideia que eu tenho. Acho que é quase que uma reparação, né, do que a gente merece. Deixa eu trazer uma dimensão, talvez refrasear a pergunta. Eu acho que a gente pode olhar no tempo, né, como recurso, né, escasso, né, que acho que dificilmente a gente vai conseguir fazer algo com esse tempo que vai surgir. Mas deixa eu tentar fazer um outro olhar para essa mesma pergunta, né? O que a gente espera desse uso da IA, né? O que ela vai fazer quando as atividades mais repetitivas, né, suprirem um certo espaço? E a resposta que eu vou dar, eu acho que varia, independente de ser numa sala de aula, ser um professor ou ser um empregado numa outra empresa. Eu acho que o que eu vejo mais interessante na IA é a capacidade da gente fazer aquilo que não era possível de ser feito antes, né? Tem um jogo de substituir aquilo que a gente já faz, que é um jogo de tempo, de recurso, mas eu acho que o mais interessante é quando nos possibilita, de fato, entregar mais qualidade. Então, quando a gente pega sobre planejamento de aula, se a gente, no mundo real, nem todas as aulas são planejadas, porque não dá tempo, não tem como. Um professor que dá aula em vários colégios com turmas diferentes, ele não consegue planejar cada uma das aulas. Ainda mais quando a gente leva o contexto da turma em consideração. Agora, talvez, além de poder planejar a aula, pode ser que seja possível planejar aulas diferentes
para turmas com perfis diferentes. Né? Uma turma que está tendo mais dificuldade naquele tema, agora se tornou simples o planejamento, então vamos conseguir entregar uma qualidade maior. Então, eu acho que a IA, um dos potenciais dela de nos ajudar é, de fato, nos possibilitar de fazer aquilo que o recurso escasso não permitia. O tempo do professor, então, talvez dos maiores recursos escassos que a gente tem. E assim, aproveitando, essa colocação foi muito boa, mas aí vai muito ao encontro, né, do que você falou. Talvez pegar esse tempo que sobrou, e como você falou, ter um tempo melhor para repensar, vai ser contra aquilo que meu amigo acabou de falando. Ou seja, o tempo que você falou que é o tempo que o professor não tem, talvez a IA, né, numa contramão, não dê a vocês esse tempo, roube de vocês esse tempo. Porque quando sobra esse tempo, e quando eu repenso que sobrou um tempo, então eu posso agora planejar, né, uma aula mais específica, mais voltada, quer dizer, aquele tempo que me sobraria, eu já usei, ocupei. Então, é um ponto que a gente acha que é uma discussão aí, né, a médio e longo prazo, esse tempo que a IA realmente está aí para nos dar. Mas eu agradeço aí a colocação de cada um de vocês. Ótima reflexão. A gente tem quanto tempo? Tem tempo? Tem mais alguma pergunta? Lá no fundão. Se eu demore, você vai fazer uma geral. Boa tarde. Tá bom de ouvir as respostas. Boa tarde, meu nome é Charles. Não sou professor, sou jornalista e estudante de gestão de negócios digitais e inteligência artificial pela USP. E eu queria entender, do ponto de vista de vocês, educadores, como provocar esses grandes players aí, porque a gente fala de inteligência artificial, mas ainda dentro do campo ainda do comércio, né? Dentro do campo das vendas, dentro do campo de marketing. E eu queria entender, dentro do ponto de vista de vocês, enquanto educadores, como pode provocar isso, esse insight, para os grandes players, porque parece que a gente está meio que tentando entender o mercado, né, como funciona o Gemini, o Copilot e o ChatGPT, enfim. E como provocar essa responsabilidade social de lá para cá também. E uma outra pergunta também, eu não sei se vocês concordam, mas tem uma discussão aí entre criatividade e inovação, e os professores hoje eles acabam entrando como curadores. É uma linha tênue, né? Trabalhar essa ideia da curadoria e também essa questão de ser professor. Como aliar essas duas questões em uma só e ser benéfica para todos? Obrigado. Alguém se candidata? Para falar da questão dos grandes players, eu vou pular, né? Vou deixar para alguém falar. Vou falar o que você falou com relação à criatividade e à inovação, né? Eu acho muito interessante. Eu vou dar um exemplo, né? Até numa aula que eu tive a oportunidade de dar no doutorado, que era pré-requisito, e também da minha dissertação. Eu falei do PSE e da Cultura Maker, né? Programa de Saúde na Escola e a Cultura Maker, a minha dissertação abordava isso. E antes ainda da criação do JET, né, eu já tinha uma ideia de que chamava o PSE Maker, que seria itinerante. Seria, na verdade, um caminhão, uma Kombi, né? E essa ideia aí eu vi também em El Salvador, e a minha pesquisa fala sobre isso. E eu acho muito interessante, porque eu sempre dou o mesmo exemplo, porque eu acho que ele é muito característico. Eu estou falando de uma comunidade do Rio de Janeiro, por exemplo, a Muzema, que é onde a minha escola atende, o público da Muzema. Então, quando eu chego com colaboratório ou PSE Maker, e eu digo assim, olha, eu tenho isso aqui. Tá, o que é que você tem? Eu tenho impressora 3D, eu tenho uma máquina de corte, eu tenho o Scratch, para você fazer um jogo, eu tenho alguma coisa. Mas eu não tenho essa realidade desse aluno que mora do lado do valão. Eu não tenho essa realidade desse aluno que, quando tem a dengue e a chikungunya, todo mundo pega lá, porque tem um pneu que tem água. Aí esse aluno, na criatividade, porque a tecnologia está ali, ele diz assim, que tal fazer na impressora 3D um furador de pneu? Hein, professor? O que é que o senhor acha? Furo
E aí eu entrego assim, ó, em grande escala, todo mundo fura o pneu, quando chover não vai ter água lá. Aí a tecnologia, né, é só um mero acessório. A criatividade não é minha, é de qualquer um. Então, eu costumo dizer assim, a criatividade ela não tem limite. Por isso que eu sempre digo, ó, espaço, bem-vindo ao seu espaço criativo. Porque que os meus alunos não me escutem, né, nem você também, que é especialista no Scratch, que é a programação em blocos, eu entendo mediano, né, e que a minha coordenadora também não saiba disso, né, porque eu sou PA, sou responsável por um colaboratório. Aí o aluno chega e diz assim, tio, eu criei isso. Aí eu digo, me ensina como é que faz agora. Né? Porque outra pessoa pode perguntar e eu não vou saber. Então, assim, eu tenho esse meu lugar, né? Quando você falou de ser curador e tudo, eu entendo o meu lugar e eu sei que eu não sou autossuficiente. Então, tem coisa que eu ensino ali, ele, olha, criei um jogo que fala sobre isso aqui, eu digo, de área e perímetro, eu digo, caramba, que bacana, vamos fazer uma exposição. Então, eu acho que a criatividade é isso, a gente dá asas para a criatividade, e não tentar domar. Então, a inovação vem muito disso, ele surge uma demanda e a gente vai indo. Não sei se eu consegui te responder. Tá? Bom, sobre as grandes empresas de tecnologia, né? Acho que é elas que você se refere quando está falando dos grandes players, né? A gente tem conversado com todas elas, tem procurado se aproximar e entender o que a gente pode aprender com elas. Então, por exemplo, o nosso WhatsApp, a gente desenvolveu com o apoio do WhatsApp e do time da OpenAI. Eles nos ajudaram, ensinaram o nosso time a fazer e, durante os primeiros meses, deram créditos, porque você tem que pagar para usar o WhatsApp e para usar a inteligência artificial. Né? Não é o ChatGPT gratuito que a gente usa para fazer isso. Então, a gente conseguiu esse tipo de entrada. Com a Meta, que estava aqui até de manhã, a gente também tem conversado e a gente recebeu recursos deles para desenvolver uma outra parte da nossa solução, e eles também estão ensinando o nosso time, estão tirando dúvidas e tal. Então, primeiro, eu acho que é a gente se abrir para o diálogo e tentar pedir o que a gente precisa, tentar dialogar, tentar aproveitar. Mas, sem dúvida, eles têm muito mais dinheiro do que a gente e muita mais capacidade de investir e estão desenvolvendo novas coisas a cada dia. Né? E eu acho que, nessas conversas com essas empresas, o que eu entendo é que elas também todas estão numa fase exploratória. Elas também não sabem o que vai acontecer ainda, estão tentando encontrar o seu espaço, o seu lugar, o seu diferencial. Então, por um lado, a gente está todo mundo no mesmo barco, não no mesmo barco, com barcos diferentes, no mesmo oceano, talvez, mas com barcos levemente diferentes. Mas eu acho que o que a gente pode fazer é tentar abrir o diálogo e tentar conversar e ficar atento também, né, entendendo qual é o espaço de cada um. Assim. Enfim, não acho que tem uma receita para esse relacionamento. Acho que, de fato, também não tem uma receita. Mas eu faço essa provocação porque a gente fala de interesses comerciais, no fundo, né? São empresas tecnológicas. Então, eu acho que tem que ter um toma lá da cá benéfico, tanto por parte da educação, né? Educadores, escolas, enfim, quanto por parte deles também. Então, eu acredito que essa responsabilidade parte também deles. Então, assim, eles podem ir a uma escola, conversar com o professor, eles podem treinar, mas e o ponto de vista comercial? Será que, evidentemente, né, eles querem lucrar? Né? Mas, assim, até qual é a linha disso tudo? Eu acho que é importante esse debate, esse diálogo, para não ficar injusto, né? Porque a gente precisa deles. Agora, eu acho que a escola também é o espaço de discussão desta questão. Né? Então, o professor vai apresentar tecnologias para os alunos e vai conversar com eles também sobre as que eles usam e vai promover a reflexão sobre isso. Então, quais respostas a gente obtém num lugar, quais respostas a gente obtém em outro, que tipo de informação esse algoritmo está te sugerindo e por que ele está fazendo isso, quem está por trás disso ou daquilo. Então, esse tipo de... enfim,
de pensamento crítico, eu queria falar de quando a gente desvela algo, né? Quando a gente revela algo, a gente também tem na escola, né? Esse aprendizado, essa reflexão. Então, acho que também é um conteúdo a ser explorado, né, desde o momento em que as tecnologias estejam nas escolas, e elas precisam estar. A Base Nacional Comum Curricular prevê isso, a gente tem uma base específica da computação que também prevê isso, a gente tem novas regulamentações surgindo que falam sobre isso, como levar esses conteúdos para as diversas faixas etárias que a gente tem, né, na educação básica. Então, de fato, essa reflexão precisa acontecer. A gente não pode achar que a escola, beleza, aqui a tecnologia não entra, então a gente não vai conversar sobre isso. Não, precisa entrar, mas precisa entrar de uma maneira consciente e reflexiva. Um ponto de vista de tecnologia social, né, e também questão ética também, né? Eu acho que é bastante pertinente tudo isso. Eu vou terminar aqui só para trazer pegando essa sua colocação, que eu acho que é bem interessante. E eu faço o paralelo com as redes sociais, apesar de serem temas diferentes. As pessoas às vezes colocam, até essa é uma matéria, colocando no mesmo jornal, redes sociais e fazem, eu falo, meu Deus do céu, estou misturando muita coisa diferente numa frase só, né? Mas olhar para trás é interessante para a gente poder tentar evitar erros diferentes, tentar evitar os mesmos erros. Com relação à rede social, as escolas elas não ocuparam esse espaço. A gente não falou sobre rede social. A gente não educou os pais nesse processo. A gente não explicou os usos. Na verdade, as escolas nas últimas décadas, ela tem tratado a tecnologia quase como eu preciso botar a tecnologia. Como é que a escola colocou o data show numa sala de aula? Coloca o data show. A gente capacitou o professor? Não. A gente explicou qual a intencionalidade que a gente quer dar para o data show? Não. A gente explicou quando que o aluno tem que copiar no quadro e quando tem que ser o data show? Não. A escola não ocupou esse espaço. Com a IA, a escola precisa ocupar esse espaço. Ela precisa ocupar o espaço de discussão. Eu sou pessimista em achar que uma Big Tech vai dizer o que é melhor para o nosso aluno. Realmente pessimista. E não pessimista por achar que vai ser ruim. Pessimista em achar que eles vão ter esse olhar que uma escola consegue ter, uma família consegue ter. Quando a gente pensa que uma IA consegue rodar no computador local, sem nenhum guardrail, que é o nome que se dá para essas restrições, então, mais ainda, quer dizer, a nossa capacidade de controlar a tecnologia ela é muito limitada. Agora, a nossa capacidade de educar é alta. A nossa capacidade de influenciar é alta. Nossa capacidade de dizer qual é o melhor uso, né, que a gente pode fazer é muito alta. Então, a gente precisa dar intencionalidade pedagógica aí no nosso dia a dia. É isso. Fechado? Obrigado. Bom, gente. Bom, boa tarde. Muito obrigado. Painel enriquecedor. Eu até dei mais tempo, se o pessoal souber dos outros painéis, vão ficar bravos comigo. Eu dei mais tempo para vocês. E eu vou pedir para vocês se dirigirem ali na lateral para tirar super foto do evento. E ano que vem a gente tem mais. Foi enriquecedor o depoimento de todos vocês. E muito obrigada.